Nosso Deus, oramos agora. Eu rogo a tua bênção, Senhor, em favor do teu filho que vai trazer a tua palavra. Peço que abençoe a tua igreja que estará ouvindo a mensagem da tua palavra. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, pois somos necessitados, ó Deus, do alimento santo do céu para as nossas almas, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estou extremamente nervoso. É uma grande responsabilidade pregar e principalmente pregar no culto de Santa Ceia. Mas eu creio, eu tenho convicção de que Deus tem uma palavra para falar conosco nessa noite. Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso 8. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a carta aos Efésios ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, quando ele estava numa prisão. Esse texto ele vem relatando, ele vem nos mostrando o estado do homem, o estado do homem depois da queda. Esse texto ele vem relatando o plano de salvação. É bem verdade que todo cristão ele precisa ter fundamentado e bem arraigado no seu coração o plano de salvação, porque o plano de salvação é uma das nossas colunas, porque se estamos aqui é porque Cristo morreu por nós. Então nós precisamos ter bem arraigados no nosso coração, no nosso entendimento, o plano da salvação. Eu preciso voltar um pouquinho mais na história para que a gente venha entender juntos qual era a condição do homem antes da queda. Irmãos, Adão e Eva, eles não só eram o primeiro casal, como eles também eram representantes de toda a humanidade. Eles representavam a humanidade e eles desfrutavam de uma íntima comunhão com o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus ele desce ao entardecer e ele tem ali, ele padece, ele tem comunhão com Adão e Eva. E só que Deus ele deixa bem claro para Adão e Eva, ele dá uma ordem bem clara que eles poderiam comer todos os frutos, mas para que um fruto da árvore que ficava no meio do jardim eles não comessem de forma alguma. Irmãos, Eva agora ela dá ouvido à voz da serpente e ela come o fruto. A partir desse momento que Eva ela come o fruto, o ser humano ele cai, o pecado ele entra na humanidade. E automaticamente, como já estou falando,
por Adão e Eva ser representantes de toda a humanidade, nós pecamos junto com eles. Então nós, antes de desfrutávamos de comunhão com o nosso Senhor, nós nos tornamos inimigos de Deus após a queda. E o nosso Senhor, Ele é um Deus irado contra o pecado. O nosso Deus, Ele é um Deus santo, um Deus puro, e um Deus que não tolera o pecado. Então agora, o próprio Deus, Ele provê para si um único meio de trazer o homem novamente para desfrutar dessa íntima comunhão que Adão e Eva desfrutavam antes da queda. E qual é esse meio que o Senhor, que Deus, agora Ele tem o meio? Ele tem o meio e entende que era o único meio, não tinha outro meio, era enviar o seu único filho para que pudesse morrer por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Deus enviou o seu único filho. Agora, o próprio Deus, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele toma a forma de homem e Ele vem no ventre de uma mulher. Jesus, Ele cresce, Ele inicia o seu ministério, e o seu ministério público durou aproximadamente de 3 anos a 3 anos e meio. Aí nós bem sabemos, os irmãos bem sabem, que Jesus, Ele fazia maravilhas, Ele operava grandes coisas durante a vida terrena que Ele passou por aqui. O tempo se passou e chegou o momento do cumprimento da promessa que havia sido feito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Rapidamente irei abrir aqui Gênesis, quem quiser acompanhar pode acompanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aponta justamente para o que o Senhor faria muitos anos depois lá na cruz do Calvário. Diz assim Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui esse texto ele já está apontando para o que aconteceria lá na frente, para quando Cristo morresse na cruz e esmagasse a cabeça da serpente. Agora Jesus, Ele cresce, o tempo passa, e chega o momento desse cumprimento. Jesus, Ele foi preso no Getsemane e foi levado até o Gólgota. Gólgota é chamado também lugar da caveira. Ele sofreu, irmãos, pelo meu pecado e pelo seu pecado. A cruz que o nosso Senhor carregou não era dele. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua, mas pela sua infinita misericórdia e bondade, Ele se entregou por nós. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele se entregou. É bem verdade que nós não merecemos, irmãos. Nunca fizemos nada para merecer, e tudo que tentamos fazer para merecer não é o suficiente, porque a graça do Senhor nos alcançou. Graça é favor imerecido. Não merecemos o amor dele, mas ele nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. Nós não merecíamos de forma alguma, mas ele se entregou por nós. Estamos aqui reunidos nesse culto maravilhoso, nessa celebração de Santa Ceia, porque Ele um dia se entregou por mim e por você. Jesus agora está naquela cruz passando por aquele sofrimento, por aquelas angústias, mas chega um momento que Ele diz: está consumado. A Bíblia vai dizer que Ele inclina a sua cabeça e Ele entrega o seu Espírito. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele morre, irmãos, o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. O véu do templo era aquilo que fazia separação entre nós e Deus. Nós precisávamos do sumo sacerdote para que pudesse oferecer holocaustos, para que pudéssemos ter acesso à presença do nosso Deus. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer em nosso lugar, nós não precisamos mais de internet de ninguém, porque nós temos o livre acesso. Nós podemos dobrar o nosso joelho aonde quer que seja, e o nosso Senhor, Ele há de nos responder. Ele responde a nossa oração, o nosso clamor, porque Ele é fiel.
permitido para aquele que aceita, para todo aquele que nele crê. Não há distinção de pessoa, de etnia, de sexo, de cor, não há. É todo aquele que nele crê. Irmãos, o nosso Senhor, Ele morre. E no primeiro dia Ele estava morto. No segundo dia o nosso Senhor estava morto. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, totalmente vivo, completamente vivo. E está em nosso meio, Ele não está no sepulcro. Ele está vivo e reinando para sempre. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Ele ressuscitou. Ele veio. Voltará a buscar uma igreja na madeira viva do sangue do Cordeiro. Estamos aqui pela graça de Deus, Filho. Não merecemos tamanha graça, porque ela nos alcançou. É verdade, irmãos, nessa peregrinação, nós vamos viver dias difíceis, dias de lutas, dias de angústia. Muitas vezes as coisas não vão acontecer como nós imaginamos ou pensamos. Mas precisamos guardar aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8. Quando o apóstolo Paulo ele diz que as aflições deste tempo presente não se hão de comparar com a glória que nos há de ser revelada. A nossa morada já está pronta, irmãos. Nós vamos para o céu. Há um céu de glória esperando por nós. Tão certo como a Valentina disse. Eu creio, irmãos, que há um céu de glória preparado para todos nós. Basta a gente permanecer firme e fiel a Deus. Precisamos permanecer firmes para naquele grande dia ouvirmos o suor da trombeta. É bem verdade que é muito bom, é muito lícito nós termos carro, termos casa, termos as coisas boas que podemos desfrutar nessa vida. Mas nada há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Aquilo que o ladrão não pode roubar, aquilo que a traça não pode corroer, é o que está nos aguardando. É a vida eterna com o nosso Senhor. Veremos o nosso Deus face a face. E assim eu creio, irmãos. Pela graça dele, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de participarmos dessa linda celebração que é o culto de Santa Ceia. É um privilégio, irmãos, podermos estar aqui, lembrando, trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor. Irmãos, que nós devemos manter a nossa esperança no nosso Redentor, que a nossa esperança venha estar firmada nele, alicerçada nele. Ele é aquele que se entregou por nós e por isso nós estamos aqui. Que venhamos manter firmes e fiéis a nossa esperança no nosso Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele morreu, mas se entregou, ressuscitou.